Olá pessoas, eu sou Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Rabugento. Sejam bem-vindos ao meu estúdio. E antes que eu reclame desse filme porque o meu cérebro não consegue desligar, eu vou agradar um pouco as pessoas que gostaram de Trem Bala. É um filme que não tenta inventar roda e que em nenhum momento se apresenta como uma experiência emocional transformadora ou se vende como o produto que vai salvar o cinema. A maior preocupação aqui é criar uma história que sirva como base para que os fãs do Brad Pitt curtam o sujeito na tela. O enredo é igual a um pacote de M&M's, que a gente sabe que tem um monte de cores diferentes dentro. E mesmo que a gente goste muito de chocolates, todas as cores têm o mesmo sabor. Se você comer o pacote todo de uma vez, vai sentir aquele prazer que o chocolate dá, mas depois que o pacote acabar, vai se esquecer dele 15 minutos depois. Trem Bala é o quarto filme de David Leitch, que antes dirigiu O Bom Atômica, o bem legal Deadpool 2 e o bem marromenos Velozes e Furiosos Hobbs and Shaw. E por ter sido dublê antes de se tornar diretor, os seus filmes têm um estilo de ação dinâmico, inventivo e até extravagante, e ele definitivamente é bom nisso. O problema é que parece que ele investe só nisso e se esquece dos outros elementos importantes da arte do cinema. Se o Leitch tenta se inspirar em Guy Ritchie e Quentin Tarantino, ele falha miseravelmente no que esses dois diretores fazem de melhor, que é desenvolver os personagens. Não há nenhuma preocupação em criar uma conexão entre eles e o público, e a gente mal sabe quais são as motivações dos personagens. Enquanto assistimos a toda a correria, troca de socos, facadas e tiros cuidadosamente estilizadas, as informações que poderiam fazer a gente se importar com os personagens nunca chegam. Eu gosto de ver violência na tela, e às vezes o fato dela ser exagerada, estilizada e surpreendente pode fazer com que eu passe pano para toda a falta de história, mas eu não consegui fazer isso em Trem Bala. A trama tem a profundidade de uma privada. Brad Pitt interpreta a Joaninha, um assassino profissional charmoso que conversa com a sua agente por um fone de ouvido o tempo todo, e o seu objetivo aqui é recuperar uma mala cheia de dinheiro que algum bandido levou para dentro de um trem-bala que vai partir de Tóquio. Obviamente, os bandidos dentro do trem são divertidos, inteligentes, coloridos e existem várias figuras suspeitas girando em torno da mala. E de repente temos uma enxurrada de informações que não levam a nada e as coisas começam a ficar confusas e a trama passa a ser difícil de acompanhar e em algum ponto eu deixei de me importar com o que eu estava vendo na tela. A trama tinha uma mala, um garoto morrendo, um chefão do crime em busca de vingança, uma garota que até agora eu não entendi muito o motivo dela estar no filme, um monte de assassinos sem profundidade, vagões temáticos, uma dezena de piadas sem graças e nada além das cenas de ação para segurar a minha atenção. Tem gente que vai dizer que John Wick também é um filme de porrada, cheio de ação, mas há uma diferença brutal entre John Wick e Trem Bala. John Wick tinha um cachorro que simbolizava todo o amor que ele tinha pela mulher e que o fez tentar ser uma pessoa melhor. Essa frase curta estrutura toda a história do personagem e estabelece uma relação entre ele e o público, e cria uma empatia, o que justifica toda e qualquer ação que ele tome durante o filme. Em 10, 15 minutos, o espectador passa a se importar com John Wick, mesmo sem saber quem ele é, e as descobertas sobre ele são inseridas no enredo durante o filme e se tornam fáceis de absorver. A conexão com o público foi criada e o festival de cenas brutais de ação deixa a história do John Wick ainda mais divertida. Em Trem Bala, a gente não sabe nada sobre o personagem principal e termina o filme sem saber. Em nenhum momento o filme cria uma relação entre o Joaninha e o público. E eu digo, sem medo de ser feliz, nenhum momento. E por mais que o Brad Pitt e as outras dezenas de estrelas de Hollywood que pipocam na tela nas 2 horas do filme se esforcem para nos entreter, o roteiro é tão vazio que a gente simplesmente não se importa com eles. Trem Bala não é um filme chato. Pelo contrário, é corrido, energético e é uma correria que só respira durante as paradas do trem. Mas é só isso. É um festival de cenas cuidadosamente estudadas, esteticamente lindas e brutais, mas que não significam nada. E não ajuda a tentativa de encher a história com flashbacks que não acrescentam nada. Quaisquer resquícios de enredo são jogados no meio da bagunça visual e parecem tão aleatórios que fica difícil entender o caminho que a história está tomando. Os irmãos Limão e Tangerina estão com a mala que o Joaninha quer. Kimura é o cara que está sofrendo por conta do acidente quase fatal que seu filho sofreu, e tem o ancião, que é o avô do menino. O lobo é o cara obcecado por vingança a ponto de ser consumido por ela. A príncipe capturou Kimura para negociar com a Morte Branca por motivos pessoais, e tem uma vespa no trem por algum motivo que eu tô tentando entender até agora. Além desses todos, ainda há um festival de aparições de nomes famosos de Hollywood, algumas tão rápidas que se você piscar, você perde. E o roteiro tenta trabalhar com humor ao estilo Jack Chan, mas o máximo que ele consegue
consegue é arranhar os Três Patetas. É estilizado, exagerado, talvez moderno demais para esse crítico que vos fala. É tudo tão fora do lugar que na primeira meia hora eu tinha deixado de me importar com a história e com as piadas. A estrutura narrativa preza pela ação e quando tenta contar uma história tudo é confuso, complexo e vazio e apresenta meia dúzia de personagens que a gente não se importa. Como eu disse, ou o roteiro é de uma genialidade que eu não estava preparado ou de uma ruindade incrível. Exemplo, em determinado momento, no primeiro arco do filme, provavelmente com a intenção de apresentar para o público os irmãos Limão e Tangerina, a gente acompanha uma discussão entre eles sobre qual foi o número de pessoas que eles mataram na última missão, 16, 18. Essa discussão acontece com um flashback tão interessante quanto procurar uma vaga em shopping no final de semana antes do Natal. Eu consigo, rapidamente, me lembrar de 2 outros filmes em que os personagens, durante uma cena de ação, ficam contando mortes. Em Senhor dos Anéis, As Duas Torres, entre o Legolas e o Gimli, e entre o Pacificador e um Sanguinário em O Esquadrão Suicida. Enquanto em As Duas Torres os personagens estão se divertindo em um momento que deveria ser tenso, e em O Esquadrão Suicida a gente tem o Pacificador, que é naturalmente caricato e exagerado, nos 2 filmes o resultado é o mesmo. A gente se diverte em ver como a ação vai acabar. Sabe qual é o truque? Nos 2 filmes os personagens foram desenvolvidos antes de chegarem àquele momento, e o público conhece cada um deles e entende a motivação pela competição. Em Trem Bala, isso não acontece. A cena é basicamente a mesma dos outros filmes, 2 caras contando quantas pessoas eles mataram e quem matou mais. Só que a gente não sabe quem é Limão e Tangerina. A gente não se importa com eles. E em vez de criar uma conexão entre personagem e público antes de chegar nessa cena, o roteiro tenta fazer com que a gente se interesse por eles durante a cena. E é por isso que ela não funciona. Não serve como uma introdução, não serve como um desafio, parece apenas uma informação jogada para encher linguiça. Acho que deu para perceber que em nenhum momento eu falei mal das cenas de ação. É sim tudo divertido, um bando de assassinos habilidosos tentando não se cruzar no corredor estreito de um trem em alta velocidade, é divertido ver cenas de luta estilizadas que podem ou não ser fatais, e é divertido quando nosso herói não consegue se livrar do fardo que ele carrega. É divertido ver uma versão japonesa de uma música do Bee Gees ou referências a Hello Kitty. E é tudo muito bonito e fácil de se sentir vibrante naqueles cenários coloridos e claustrofóbicos de um trem em alta velocidade. E dá até para dizer que o roteiro consegue amarrar todas as pontas soltas. Se tem uma dezenas de histórias rolando ao mesmo tempo, elas chegam a um final juntas. Todas. Eu preciso dizer que em nenhum momento a gente se conecta com os personagens. De novo, nenhum momento. O roteiro é incapaz de fazer o público sentir qualquer coisa pela morte de qualquer personagem. Pode morrer, a gente não se importa. Uma ceninha simples. Bastava colocar o cachorro do Joaninha morrendo na primeira cena do filme que ele se tornaria algo completamente diferente. Trem Bala não é um desastre total. É apenas um belíssimo pastel de vento que todo mundo vai se esquecer 10 ou 15 minutos depois da cena pós-créditos. E eu quase me esqueci de comentar sobre a computação gráfica. A maioria das cenas de ação são práticas, com dublês saindo na porrada, se ferrando, como deveria ser em qualquer filme dirigido por um ex-dublê, mas no momento em que o CGI entra em cena, gente, tudo fica de plástico exagerado e até meio tosco. De qualquer modo, se você tiver que escolher apenas um filme de ação para assistir nesse final de semana, prefira Predador, a Caçada. A única coisa que Trem Bala tem melhor do que Predador é que Trem Bala foi para os cinemas.